Porque as pessoas ainda são expulsas de casa hoje, É por serem verdade. LGBTs. Ainda. Parece que isso ficou há 10 anos atrás. Eu conto essa história na minha peça, na expectativa de que em alguma hora as pessoas digam, nossa, naquele tempo era assim. Infelizmente ainda é assim. Eu convivo com essa realidade diariamente, que eu tenho um projeto específico, né, com acolhimento de pessoas LGBTs em Fortaleza. Depois eu falo mais sobre isso. Mas eu entendo a minha mãe, entendo meu pai, e eu acho que eu fiz o espetáculo Expurgo para que eles entendessem que eu entendo, né, que eles não são os vilões da minha vida, e para que outras mães e outros pais não deixem filhos sem teto quando eles saírem do armário. Acho que essa talvez seja, né, assim, a principal razão desse espetáculo. Eu fiz isso a partir de conversas com mães de LGBTs, né, as mães da resistência, elas são muito queridas, estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Esse espetáculo surgiu de vivências que eu fiz com elas, e aí eu comecei a entender que tinha ainda uma necessidade, uma urgência, uma importância de falar sobre isso. Ah, meu Deus, por que alguém vai sair de casa para ouvir a história desse cara? Sim, tipo, ninguém sabe quem é você, por que as pessoas vão sair de casa para ouvir a sua história? Não é sobre isso. É sobre uma metáfora de coisas que são problemas sociais que ainda se repetem hoje. E às vezes, assim, tipo, pensar um pouco sobre isso ajuda, sabe? Ajuda a mudar o quadro. E eu acho que o teatro tem uma potência muito considerável, assim, tipo, sabe, de incidência na sociedade. Tem, sabe? Amplifica o debate. Eu acho. O teatro, ele ainda tem um papel e vai ter para sempre de denúncia, de falar o que deve ser falado, as pessoas têm medo. E o expurgo, tu considera que ele é mais um desabafo, que ele é uma carta aberta, que é... Como é que você enxerga esse? Porque você traz a sua vida para que também alcance outras pessoas que têm uma situação parecida, né? E também os pais, a família, para que entenda que é importante o acolhimento. Mas como é que você enxerga isso, o expurgo? O expurgo, E assim... da onde que veio o nome também, assim? Por que você pensou em expurgo? Eu comecei a mexer com esse material, né, em 2016. Naquela época, eu sofri perseguição e tentativa de censura com outro espetáculo, chamado Histórias Compartilhadas. Inclusive, agora faz 10 anos disso, né? Foi em 2015. Em 2016, me pediram para fazer alguma coisa reverberando aquilo, porque assim, eu sofri tentativa de intimidação assim, jurídica, tentaram me processar, ameaças de morte, foi uma coisa absurda, por conta de um espetáculo, Histórias Compartilhadas. Isso foi em Fortaleza ou já estava no Rio? Eu fiz em Fortaleza, mas como a coisa tomou uma dimensão muito alarmante, aí eu fui com isso para Brasília, vim com isso para o Rio. Esse trabalho ele foi o meu TCC na faculdade de jornalismo. O meu trabalho de conclusão de curso ele foi um espetáculo. Um TCC impactante, hein? Foi a primeira vez que um estudante de comunicação apresentou na Federal do Ceará um espetáculo como conclusão. Depois disso já vieram outras coisas interessantes também, né? Assim, exposições, performances. Mas ali foi a primeira vez. Então você foi um pioneiro para abrindo esse... Abrir uma porta, e o trabalho ele era um documentário cênico, né, sobre experiências de homens transexuais. Então, para não cair nesse lugar do lugar de fala, né, da usurpação de um protagonismo, a gente não interpretava, não havia uma interpretação de personagens. Era, de fato, um trabalho performativo, eu executava um roteiro de ações físicas, e a gente tinha as narrativas dos homens trans entrando como mídias, né, como vídeo, como áudio. Os momentos que eu falava, eu não estava ali mediando uma interpretação. É maluco eu falando assim? Parece meio confuso, mas enfim, o fato é que houve uma cena que chocou e gerou o burburinho todo, né? Eu entrevistei o João Nery, o grande amigo que nos deixou há alguns anos. O João Nery foi o primeiro homem transexual no Brasil, né, que se tem registro a ter feito o procedimento, né, de mastectomia, etc. e tal. Na época da ditadura militar, ele fez tudo isso clandestinamente. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Um pouco mais para cá. Tá estourando, né? Melhorou? Não, é porque estava embaixo de você. Pode continuar.
Enfim, eu entrevisto o João Nery, ele me conta como foi o procedimento de fazer essa cirurgia clandestinamente para te retirar as mamas e as dores que ele foi sentindo ao longo da primeira semana de pós-cirurgia. E enquanto ele está falando do procedimento clandestino, das dores, em cena, o meu roteiro de ação física é eu garrotear esse braço, higienizar aqui e fazer um acesso venoso. Eu faço um acesso, eu boto um scalp nessa veia, vou até... faz de verdade? De verdade. Aí eu vou até o centro do palco, onde tem um Cristo crucificado, e eu deixo o sangue pingar por uns 2 ou 3 minutos. Então, eu sangro em cima de um crucifixo. Eu tô chocada. Completamente nu. Tem gente... Não tinha como Agora não ser eu processado, né? Agora eu entendo o processo. Agora eu entendo, não. Eu entendo, nem não é o processo, mas eu entendo o impacto. O impacto, de o fato era... impacto Mas disso. essa não era a cena mais chocante da peça. Essa era, inclusive, uma das cenas mais bonitas do trabalho. Eu falando assim, de fato, Quem não gosta tem... de ver sangue... não, pessoas passavam passar mal. muito A gente mal, chegou a não. socorrer pessoas durante o espetáculo. Pessoas chegaram a ser socorridas porque desmaiaram assistindo. Então, era um espetáculo... Qual foi o nome mesmo? Histórias Compartilhadas. Histórias Compartilhadas. Ele não teve indicação a prêmios, mas ele teve uma moção de repúdio da Assembleia Legislativa, uma moção de repúdio da UAB... Coloca isso lá no elenco digital, tá? Coloca no... currículo, tem que colocar isso sim.